A crise financeira e política enfrentada pelo Brasil hoje faz com que muitos investidores brasileiros procurem por ativos no exterior. Eu sou Mitchell Diniz e este é o São Paulo Direct da Dukascop TV. Eu vou conversar agora com Francine Balbina, que é diretora executiva da DMS Offshore Investment Services na América Latina. Francine, o que acontece com o mercado de offshore hoje? Hoje temos mais investidores brasileiros interessados em investir lá fora? Sim, o mercado de offshore mudou bastante nos últimos anos porque a nossa economia tem mudado bastante, né? Então, a DMS, no caso, nós abrimos o escritório no Brasil em 2010. De 2010 até 2013, o que nós fazíamos muito eram gestores brasileiros que tinham interesse em captar investidores estrangeiros para investirem no Brasil. Então, a gente via esses gestores estruturando diferentes fundos de investimentos, diferentes produtos para fazer essa captação, porque o Brasil estava crescendo, o Brasil estava numa situação muito boa economicamente, era a bola da vez e tinha muito investidor estrangeiro interessado no Brasil. Então, a maioria dos nossos clientes eram assets, gestores, que tinham esse interesse nessa captação. O que nós vimos a partir de 2014 e muito esse ano? Foi a outra ponta. Então, foi o quê? A economia não está crescendo, não existe tanto interesse de investidor internacional no Brasil e nós vimos o que? As famílias e os gestores brasileiros montando estruturas para poder diversificar e investir fora. Então não é mais para captação, e sim para diversificação do portfólio. Então é isso que nós temos visto muito agora nesse momento. Então principalmente as famílias, os family offices, os multifamily offices, montando suas estruturas para investir uma porcentagem lá fora. O que é que um investidor como esse tem que ter em mente na hora de se preparar para investir lá fora, né? E os gestores também? Assim, eu acho que a dificuldade que esse tipo de investidor, que todos os investidores no Brasil têm as mudanças de regra. Então no Brasil as coisas às vezes mudam muito rápido, então você tem algumas medidas provisórias que acabam assustando e aí a medida provisória não é aprovada e aí tem uma emenda que muda alguma coisa, então assim, isso causa um senso de insegurança, de vou montar um produto, obviamente que eu tenho que olhar a ponta do Brasil porque eu estou no Brasil, então eu tenho que entender se meu produto é interessante tributariamente, se meu produto vai funcionar, como que eu vou fazer as minhas declarações, como que eu vou enviar o recurso, se eu precisar enviar pelo Banco Central, então mudanças de regras causam uma insegurança, então acho que o que esse gestor e esse investidor ele tem que olhar ele tem que estar bem assessorado no Brasil e tem que estar bem assessorado fora. Porque a mesma coisa acontece lá fora, você tem regras novas, você tem várias questões de compliance que você tem que seguir. Então, se você não estiver bem assessorado nas duas pontas, você acaba tendo um produto que às vezes funciona lá fora e não funciona para o Brasil, ou um produto que funciona muito bem no Brasil e não funciona lá fora. E aí você acaba não conseguindo atingir o seu objetivo final. O Brasil está alinhado com a regulação e as regras de compliance que se vê no exterior? O Brasil é diferente, né? Eu acho que a gente tem, por exemplo, a CVM ela é muito ativa no mercado de fundos de investimentos, por exemplo. Então, se você pensa num fundo de investimento brasileiro, ele tem a CVM muito presente, ele tem diversas regras que ele tem que seguir. Então, o cálculo da cota é diário, eu preciso publicar as minhas informações no site da CVM. Então, você precisa ser registrado. Lá fora, você não tem um regulador que eu diria assim tão presente quanto a CVM, mas você tem regras diferentes. Então, uma coisa que está agora muito em pauta é a questão do FATCA, que você vai ter que identificar. A princípio começou com os investidores americanos, mas isso vai virar uma coisa global. E a ideia é que os países façam uma troca de informação em relação a quem é o investidor. Isso é muito, assim, vamos dizer assim, o lado bom é que aumenta a transparência, você tem mais transparência no mercado, você tem troca de informação entre governos, que é ótimo. O que é ruim para o gestor ou para o investidor é que aumenta custo. Então, assim, você tem mais compliance, você tem mais transparência, que é ótimo, mas você tem um custo maior. Então, isso dificulta um pouquinho. Mas, no geral, o que nós acreditamos é que a ideia é que daqui para frente é um mundo globalizado e a troca de informação vai ser global. Você não vai conseguir mais montar uma estrutura, eu vou montar uma estrutura de repente para esconder alguma coisa aqui. Então a ideia é transparência. Acho que esse é um tema do mercado daqui para frente, assim. Offshore, às vezes, carrega uma fama meio pejorativa, né, pela questão do paraíso fiscal estar associada a muitos escândalos, principalmente aqui no Brasil. É hora de desmistificar essa imagem?
Sim, a gente tem essa questão do paraíso fiscal, né? Então, para a Receita brasileira, todos os países que não tributam mais de 20%, eles são considerados paraísos fiscais. Então, todas as ilhas, por exemplo, as Ilhas Caimã, as Ilhas Virgens Britânicas, Bahamas, eles entram nessa definição de paraíso fiscal para a Receita brasileira. Aí vamos pegar, por exemplo, as Ilhas Caimã, que é onde a maioria dos hedge funds, né, dos fundos de hedge do mundo estão domiciliados. Eles têm regras muito claras, então você tem lá fora a Cayman Islands Monetary Authorities, que é a CVM deles. Eles têm diversas regras e você pode implementar muita coisa de governança, de melhores práticas dentro da sua estrutura para ter uma estrutura bem robusta. Então, assim, eu acho que essa ideia também, e com FATCA, essa ideia do paraíso fiscal, onde você usa, de repente, para motivos não ilícitos, vai acabar. Porque você, com FATCA, você tem que identificar, ó, aqui eu tenho um brasileiro investido, aqui eu tenho um americano. Você vai ter que trocar essa informação. Cayman, por exemplo, assinou com a CVM um tratado um memorando de entendimento. Então, a CVM de Cayman, que é acima, tem um tratado com a CVM brasileira para troca de informações. Então, assim, os próprios paraísos fiscais estão se adequando. Eles são paraísos fiscais porque é o que a Receita considera paraíso fiscal. Mas as regras hoje em dia são muito mais claras. A ideia é mais transparência. Então, eu acho que hoje você consegue montar um produto dentro de todas as regras permitidas, com a permissão do Banco Central, da CVM, um produto robusto, um produto interessante, um produto bacana, que vai atingir o seu objetivo, tendo todas as melhores práticas em mente, toda a questão de governança e uma coisa que vai funcionar muito bem tributariamente para você, se você estiver bem assessorado. Dentro desse movimento que se formou depois que a crise se acentuou, quais têm sido os destinos mais procurados por quem quer investir lá fora? É muito chato responder com depende, mas vamos lá, vou responder com depende e te explico o porquê. Depende de quem é o investidor e de qual que é o propósito dele. Então, por exemplo, estava falando das Ilhas Caimã. As Ilhas Caimã é um destino muito procurado, primeiro porque eles têm uma indústria de fundos muito bem desenvolvida e provedores de serviço têm a flexibilidade e tem muitos provedores de serviço muito bons domiciliados em Cayman. Então você tem assim como um polo de investimento. Aí você tem outros locais, por exemplo, Luxemburgo e Irlanda na Europa, são dois polos bem interessantes também. Você tem Bahamas, você tem as Ilhas Virgens Britânicas, então assim, tem diversas jurisdições para se escolher. Vai depender do quê? Do que esse investidor está procurando. Então, por exemplo, depende do tamanho também da estrutura. Eu quero abrir uma estrutura que é pequena. Provavelmente esse investidor não vai conseguir abrir essa estrutura no Luxemburgo ou na Europa, porque a jurisdição muito mais cara, tem uma demanda muito grande, provedores de serviço que cobram muito mais, uma burocracia maior, então ele vai ter que procurar uma outra alternativa. Não, a minha estrutura é muito grande, então aí eu tenho um leque maior de jurisdições. Ou, não, eu sou um gestor brasileiro e eu quero investir uma porcentagem do meu fundo de investimento aqui, e aí eu já tenho todo um perfil de investimento que eu tenho que seguir, qual que é o melhor produto que atende isso, em que jurisdição que ele está. Então depende muito do quem é o investidor, o que ele está buscando, qual que é o objetivo dele. E aí, mas hoje em dia, assim, para os principais polos de investimento são as Ilhas Caimã, você tem Irlanda, Luxemburgo, Delaware dentro dos Estados Unidos, que é usado muito para captar corporações, né? Os investidores corporativos americanos, então também é bem usado. E aí você tem, acho que numa escala um pouco menor, as Ilhas Virgens Britânicas e Bahamas, que são os polos principais. Então é preciso se planejar e fazer um cálculo para identificar qual é o melhor lugar para se aplicar. Sim, você tem que, assim, a ideia de investimento offshore, de você montar um produto, um fundo de investimento, ou uma empresa, um veículo offshore, você precisa de muito planejamento. Então, você vai precisar, começando aqui no Brasil, de ter um bom assessor, provavelmente um advogado tributário, para te fazer um planejamento tributário. Você vai ter que entender quais são as regras. Se for um fundo de investimento local para investir lá fora, o que a CVM me permite, qual a porcentagem que eu posso investir, qual que é o tipo de investidor que eu tenho. Então você já começa com um planejamento aqui. E isso vai ao longo de todo o processo. E lá fora é a mesma coisa. Então, quem será meu auditor? Mas ele vai auditar as duas pontas, o fundo local e o fundo lá fora? Ou não? Ou eu vou ter auditores separados? Quem fará o cálculo de cota? Mas eu quero o cálculo lá fora o cálculo de cota normalmente é mensal. Aqui eu faço diário. Será que eu vou querer que alguém encontrar um administrador que faça diário lá fora? Então, assim, você tem que ter um bom planejamento para você ter um bom produto. O que às vezes me deixa até chateada quando eu escuto um gestor ou uma família dizendo assim, eu tenho um produto lá fora que não funciona.
Eu sempre questiono, como assim você tem um produto, um veículo offshore que não funciona? E aí você vai conversar e você percebe que a pessoa foi, escutou de algum outro asset ou alguma outra family office que montou uma estrutura X, vai e faz igual, só que sem avaliar qual que é o seu objetivo, qual que é a sua capacidade de investimento, quanto tempo você tem, qual é o seu timing, qual que é entendeu? Você tem que ter todo planejamento, porque não adianta só montar e replicar estruturas iguais ou parecidas a outros gestores. Cada produto é único e tem que atender às suas necessidades, então precisa sim de muito planejamento. Começando aqui no Brasil, tendo assessoria aqui e tendo um bom assessor lá na outra ponta, para que também você não perca nenhuma regra de compliance ou não esteja em compliance com alguma coisa lá fora também. Francine, muito obrigado pela entrevista. Obrigado vocês da Dukascop. Mitchell Diniz para o São Paulo Direct, da Dukascop TV.